mas um pouquinho de Nando Moura, tirando as dúvidas dele. E Ciro aqui, tribuna livre, aberta para você também se defender e argumentar. Vamos que vamos. Terceira pergunta. Durante a sua gestão no Ministério da Integração Nacional, o governo federal gestou a Transnordestina, uma ferrovia lançada em 2006, que deveria ficar pronta em 2010. Em 2016, após uma década, você, Vossa Excelência, assumiu o comando da Transnordestina e prometeu entregar 1.800 quilômetros. Vou entregar! No final entregou só 80. Que porra é essa? O que aconteceu? O que aconteceu, Vossa Excelência? Muito bem. O Nando Moura, não sei se por ter muita raiva sem motivo do Ciro Gomes ou por pura falta de capacidade de leitura, disse que o Ciro Gomes tinha prometido construir 1.800 quilômetros de ferrovia. Ele nunca prometeu isso. O que ele prometeu foi destravar o projeto, que depois de 9 anos tinha andado muito pouco. Ciro Gomes foi presidente da Transnordestina por 1 ano apenas, porque se demitiu antes da entrada de Michel Temer como presidente do Brasil. Tu é muito boçal, meu macho. Veja bem, a Transnordestina é uma concessão privada, Sim. feita no governo Fernando Henrique Cardoso, não foi no governo do Lula. Eu, ministro da Integração Nacional, não tive nenhuma ingerência naquela concessão que é do Ministério do Transportes e da ANAC, da NTT, não da ANAC, da NTT. E o que eu fiz foi tentar mostrar a prioridade que isso é para a infraestrutura do Nordeste. Porque é mesmo. Ela viabiliza uma agricultura pujante que está acontecendo ali no sul do Piauí, não é mina de minério de ferro que tem na circunstância de Pernambuco, gesso de Araripina, uma série de potenciais econômicos que são inviáveis porque não tem logística. Com ela fica viável. Anos depois, muitos anos depois, eu fui contratado por uma empresa privada chamada Companhia Siderúrgica Nacional, que é a concessionária da Transnordestina, Benjamin Steinbrück, para administrar essa companhia. E durante o meu período eu não prometi coisa nenhuma. O que eu fiz foi fazer ela avançar 1 quilômetro por mês. E ela avançou 1 quilômetro por mês. Quando eu saí, parou. Agora retomou de novo, de volta. Mas são as questões do Brasil, de financiamento, de etc, etc. Eu não fiz essa promessa. Eu tenho que dizer que um cara é boçal, porque é muito boçal. Percebe? As pessoas têm que criticar com conhecimento de causa. Uma das tarefas mais graves de um ser humano é criticar o outro. Por quê? Porque se eu critico, eu estou me presumindo bem informado, sabendo o que é que eu estou dizendo e tal. Mas nem com essa boçalidade toda. Eu posso estar queimando uma ponte aqui no programa pelo seguinte. Recentemente o Nando, que tem mais de 3 milhões de inscritos no YouTube dele, tem uma base muito fiel, ele lá para as tantas disse que vota nessa caneca aqui se ela tiver em terceiro lugar contra Lula e Bolsonaro para tentar promover a alternância de poder a qualquer custo. Solta os cachorros aí, Nando Moura, as perguntas para o Ciro. Vamos que vamos. Vossa Excelência! Aqui quem vos fala é Nando Moura, seu conterrâneo do Ceará. Espero que o senhor esteja aí com as bochechas bem coradas e com o bucho bem cheio do imposto que nós pagamos. Eu tenho algumas perguntas para o senhor e nós vamos até elas. A primeira delas é o seguinte: está nos seus planos baixar artificialmente a taxa de juros, que é basicamente o que Bolsonaro fez. Estourar o teto de gastos, quitar a dívida dos pobres e endividados, e tudo isso sem aumentar a inflação de uma economia que é basicamente toda atrelada ao dólar. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, é pra gente ser trouxa e acreditar, ou é só pra dar risada mesmo? Porque o plano é se tornar Argentina? Pausa. Nem uma coisa nem outra. Preciso ter um pouquinho de humildade para se levantar de forma tão arrogante na contestação de coisas que não entende tão bem. Então vamos lá, refraseando, eu não pretendo quitar a dívida de ninguém. O Brasil tem um problema que é único no mundo, que é o nível de endividamento das famílias. Como eu quero retomar o desenvolvimento, eu preciso entender quais são os motores que animam o desenvolvimento. O mais importante deles, que responde por 60%, consumo das famílias. É o consumo das famílias. E o consumo das famílias vem de emprego, que está no nível crítico, renda, que está no nível crítico, e crédito, que implodiu. Sim. 66 milhões e 600 mil pessoas estão no SPC. Qual é a ideia? É uma ideia que a gente faz todo mês. Lá no Ceará, se ele tivesse um pouquinho mais de humildade, não tanta arrogância, a gente não tem o Banco do Brasil e a Caixa, porque não funciona tão eficazmente. Qual é a minha ideia? É o governo, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, promover um grande leilão reverso dos credores. Então pega o crediário da Lojas Marisa. Vamos supor que eles têm R$1 bilhão de crédito inadimplido,
que está inflado por juro, correção monetária, taxa de permanência, juro sobre juro, etc, etc. A pessoa tomou um crediário de R$600, pagou 300, está devendo 1.000. Isso é a realidade que ele não tem ideia do que é, e eu, dedicado com 600 sábios me ajudando a estudar. Qual é a minha ideia? É simples, eu promovo esse leilão reverso, quem der o maior desconto vai na frente. Nós temos conseguido descontos de 90%. Quem duvidar, pega leilão do Serasa. Tá, leilão do Serasa, é só entrar no Google agora, aí leilão do Serasa, 90% de desconto. A dívida média é R$4.000 em número redondo, 90 vezes 4 dá 3.600, sobra quanto? R$400 para eu refinanciar, eu pico isso em 36 vezes com juros moderados e faço um programa de reeducação financeira e restauro a dignidade da humilhação, onde estão 66.600.000 pessoas. Esse é um projeto rápido. A segunda, eu não quero baixar os juros artificialmente. Eu compreendo as causas do juro brasileiro estarem altas. Uma dúvida aqui, porque eu vi algumas vezes em algumas entrevistas, você falou assim, vamos falar baixinho aqui, porque Bolsonaro botou a taxa de juros no menor patamar de todos os tempos. É fato, mas já se arrependeu e já é vice-campeão. Mas essa não era a tua terapêutica para aquele Não, momento? mas é óbvio que a terapia é essa. Veja bem, se a taxa de juros de uma economia é maior do que o lucro médio dos negócios, da economia real, a economia para. E isso é estatismo. Isso é estatismo. Por que a taxa de juros é alta? Vou tentar ver se ele tem um pouquinho de humildade e aprende. A taxa de juros brasileira é alta por duas razões. Eu estou calmíssimo. Não estou parecendo calmo. Eu não gosto de gente arrogante. Eu estou tentando refletir sobre as coisas com muita seriedade. Sabe? Aí vem um cara superficial, vai lá e vai, não sei o que. Estamos só começando, tem mais gente. Mas vai ouvir, cada vez vai ouvir. Eu sou assim. Eu não sou um simpático. Estou brincando com você. Demagogo é que eu não vou ser. Quem quiser demagogo, tem 2 aí para votar, vota neles. Tal, que não tem problema. Eu sou um cara sério. Juro é alto no Brasil por quê? Vamos lá. Primeiro porque a dita esquerda brasileira concentrou em apenas 5 bancos 85% de todas as transações financeiras. Qual é o maior inimigo do capitalismo? O truste. O oligopólio, o cartel. Pois bem, o sistema financeiro brasileiro se cartelizou ante a absoluta conivência do Banco Central. A hiperfinanciarização, como você diz? Não, primeiro a cartelização. Eles estão combinados para cobrar um juro que não precisava ser tão alto na ponta e as tarifas, etc. Demonstração disso. O Brasil tem 5 bancos e 4 bancos brasileiros estão na lista dos 10 bancos mais lucrativos do planeta Terra. Isso provavelmente ele não parou para pensar. Né? Segunda razão, o governo desequilibrado sendo grande e voraz tomador de dinheiro. Se ele está com o meu livro ali, eu estou dizendo lá como é que eu vou baixar a taxa de juros nas 2 questões. Eu vou descartelizar no primeiro dia, tirando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel e obrigando a competir. Vão ganhar mais dinheiro, vão rivalizar. Nos Estados Unidos tem 5.000 bancos competindo. Como é que é a consequência disso? Juro mais baixo, tarifa mais baixa, e em vez daquela zoadinha, ligue 10, ligue 10, ligue 12, ligue 14, cai a ligação, você começa tudo de novo, as pessoas começam a tratar melhor os clientes. Né? Isso vai começar no primeiro dia do meu governo. Mas a segunda etapa está ali, é uma reforma fiscal que é a única disponível para o debate. E a única disponível, e todo mundo devia ter uma, eu estou propondo, eu vou cortar 20% das renúncias fiscais, isso elimina o déficit primário num passo. 70 bi de arrecadação. Mas essa farra das isenções fiscais não tem que ter uma anuência do Congresso também para você fazer isso? Tudo tem que ter anuência do Congresso e a gente tem uma fórmula de resolver essa governança política sem se vender ao centrão. Daqui a pouco a gente conversa. Mas eu vou resolver a equação fiscal do Brasil, que ele apressadamente diz que eu vou baixar a taxa de juros artificialmente. Eu vou remover a necessidade... A economia é muito atrelada ao dólar também. A economia é muito atrelada ao dólar. Qual é o valor do dólar? É aquele que derivar das relações internacionais do país, do balanço de pagamentos. Sim. Se eu pego a taxa de juros no Brasil e boto em 13,25, onde o Bolsonaro botou, para ganhar a eleição, ele se vendeu de novo para os bancos. Tinham feito 2% de Selic, agora está em 13,25 nos bancos. Virou de novo o homem do mercado. 13,25, está certa essa taxa de juros? Vamos ao mundo. Os americanos estão com a pior inflação dos últimos 40 anos. 10%, 9% de inflação, taxa de juros, 1,5%. A Europa está com a pior inflação dos últimos 30, 40 anos. Inflação de 10%, taxa de juros, 2,5%. E era negativa até pouco tempo. E o Brasil está certo? 13,25% de taxa Selic. Sabe quanto é que custa 1,5 ponto na taxa Selic? Ao Tesouro Nacional? 60 bilhões de reais. Bilhões de reais. Sabe quantos banqueiros botaram no bolso de maio a maio? 500 bilhões de reais. Isso é que é a farra fiscal brasileira, é essa, está fora do teto de gastos. Aí defende teto de gastos. Teto de gastos, a maior despesa do Brasil no orçamento é juro.
Juro para dívida, isso é gasto corrente. Né? Então você tem a outra despesa, o gasto corrente com servidores, o Bolsonaro aumentou os grandes salários, generais especialmente, 9% acima da inflação. Onde é que está indo o teto de gasto? Deprimindo a perto de zero a taxa de investimento do país. Se não tem investimento, o país para. As estradas se esburacam, etc, etc, etc. Não tem a menor ideia do que está falando. Então vamos ver se agora, qual é o lugar do Sim. planeta Terra, ou qual é o livro que existe um teto de gastos com status constitucional por 20 anos? Se me der um, eu mordo a língua e me arrependo e peço desculpa e retiro a proposta.